Bom, vamos direto ao ponto. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo no que pode até parecer, à primeira vista, um debate medieval super abstrato. Mas, na verdade, estamos diante de uma autêntica história de detetives, com apostas altíssimas sobre a linguagem humana e a própria estrutura da realidade. É o famoso problema dos universais. É um quebra-cabeças que, literalmente, fritou os neurónios das mentes mais brilhantes durante séculos. E é uma investigação incrível porque nos obriga a perguntar como é que o nosso cérebro consegue pegar num mundo totalmente caótico e organizá-lo em categorias que façam sentido. E para guiar a nossa exploração, vamos focar quase exclusivamente nos textos de três verdadeiros gigantes da filosofia: Porfírio, Boécio e Pedro Abelardo. Para dar o pontapé de saída, vamos pensar num enigma prático. O paradoxo central do Teorema de Tales, a isca perfeita para a gente começar. O teorema diz que qualquer triângulo inscrito num semicírculo é um triângulo retângulo. A prova geométrica é linda, super elegante e irrefutável. Mas, e é um grande mas, surge uma questão formidável. Como é que uma demonstração matemática se aplica a todos, absolutamente todos os triângulos retângulos possíveis no universo, se os seres humanos só têm capacidade para experienciar um número muito limitado deles ao longo da vida? Quer dizer, como é que a gente pode reivindicar um conhecimento universal sobre infinitas coisas que a gente nunca sequer viu? A resposta para isso é fascinante e, ao mesmo tempo, uma grande dor de cabeça. A verdade nua e crua é que, no mundo físico real, aquele que a gente toca e vê, só existem linhas um pouco tortas, superfícies que não são perfeitamente lisas e medidas que nunca são 100% exatas. Aquele triângulo perfeitíssimo com linhas infinitamente finas, ele simplesmente não existe no mundo físico. Não tem como. E, no entanto, a matemática funciona. Porquê? Porque a mente humana consegue captar esse objeto ideal, esse triângulo que chamamos de universal. Mas aí a gente tem que se perguntar, o que é, afinal das contas, este universal que nos dá garantias absolutas sobre coisas imateriais? É real? É uma ilusão gigante da nossa cabeça? É exatamente aqui que o buraco fica mais fundo. Secção 1. As questões de Porfírio, o arquivo de um caso não resolvido. Lá no longínquo século III, o pensador Porfírio tentou escrever um manualzinho introdutório, uma coisa simples para estudantes, baseada na obra de Aristóteles. Mas claro, como todo bom académico com uma tendência irresistível para complicar o que é simples, ele acabou por formular 3 questões que abriram formalmente o nosso mistério. Eu vou ler exatamente como ele colocou. Primeira, os universais existem na realidade ou apenas em meros pensamentos? Segunda, se existem na realidade, são corpóreos ou incorpóreos? E terceira, se são incorpóreos, existem separados das coisas sensíveis ou dentro das próprias coisas? Estas 3 perguntinhas emolduraram o problema com perfeição. O Porfírio atirou as questões para o ar, mas avisou logo que o assunto era denso demais para o manual dele. Ou seja, ele basicamente lavou as mãos e deixou a batata quente para as gerações futuras resolverem. O que nos leva à secção 2, a solução de Boécio, o primeiro grande avanço. Agora, o que é realmente interessante aqui é como, séculos mais tarde, o Boécio decidiu pegar neste arquivo e ir para cima do problema. Ele usou a lógica pura e dura para encontrar uma contradição fatal se a gente assumir que os universais são coisas físicas. Pensemos nisto. Se a humanidade, por exemplo, for uma coisa única e real que todos partilhamos, como é que essa única coisa pode estar inteira dentro de várias pessoas diferentes, ao mesmo exato tempo? É fisicamente impossível, certo? Por outro lado, se dissermos que o universal é só uma coleção de várias coisas, então o que é que une essa coleção? A gente precisaria de um novo universal para agrupar as coisas e depois de outro para agrupar o novo grupo e de repente entramos numa regressão infinita e caímos no absurdo. E qual foi o grande pulo do gato do Boécio? Foi perceber que o problema não estava lá fora, no mundo físico, mas sim na forma como a nossa mente opera. Seguindo Aristóteles, ele traz a solução da abstração. Funciona assim. Passo 1, a gente observa coisas particulares no mundo real. Passo 2, a nossa mente entra em ação com um poder incrível de separar, no pensamento, aquilo que não dá para separar na vida real. Passo 3, a gente forma o conceito universal. Voltando àquela nossa história do triângulo, a nossa mente olha para um triângulo imperfeito desenhado à mão num pedaço de papel, ignora as linhas tortas e foca apenas na essência, na sua triangularidade. A gente separa na mente o que está colado na realidade. O resultado disto é incrivelmente elegante.
Em resumo, para o Boécio, os universais existem como conceitos na nossa mente, e esses conceitos representam semelhanças reais entre as coisas físicas. Eles subsistem lá no mundo físico, sim, mas de forma particular, individual. Só quando essa informação passa pelo nosso processador humano, pela nossa mente, é que ganha esse estatuto universal e separado. Com isto, o Boécio escapa brilhantemente daquele paradoxo de uma coisa física estar em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Ele ancorou o universal firmemente na nossa psicologia. Seção 3. A Revolução de Abelardo. A mudança de paradigma. Avançamos para o século XII e entra em cena o Pedro Abelardo, e ele traz a maior reviravolta desta história toda. Ele muda completamente o foco. Já não é tanto sobre o que existe fisicamente ou apenas a psicologia, mas sobre a nossa semântica. O Abelardo partiu do princípio que a única coisa que realmente existe na realidade são os indivíduos soltos, isolados. Mas espera aí, a gente usa palavras universais o dia todo, não é? A gente olha para infinitas flores completamente diferentes e chama a todas elas de rosa? Então a gigantesca questão do Abelardo foi, se só existem indivíduos isolados, o que é que justifica a gente dar exatamente o mesmo nome a todos eles? Tem de haver alguma causa comum que valida a nossa linguagem, certo? Então, o ponto crucial de toda a teoria do Abelardo é este conceito genial, o status. Para ele, a causa que a gente procura desesperadamente não é, de jeito nenhum, uma coisa. Não tem massa, não tem peso, é um estado, é um modo de ser. Todos os humanos, por exemplo, concordam nesse status de serem humanos. O Abelardo usa uma analogia muito perspicaz aqui. Pensemos num naufrágio. Muitas vezes dizemos que a causa do navio se ter afundado foi a ausência do piloto. Ora, a ausência não é um objeto que a gente possa tocar. É um estado de coisas, é como a situação se encontrava. E não deixa de ser uma causa real, concorda? Com o status é a mesmíssima coisa. É a causa que faz a nossa linguagem funcionar universalmente, mas sem ser um objeto físico. E isto ilustra de forma brilhante o tamanho da evolução que tivemos aqui. De um lado, a gente tem o Boécio e a sua teoria psicológica. O universal é aquele conceito que a mente fabrica quando olha para o mundo e faz a abstração das coisas. Do outro lado, a teoria superlinguística do Abelardo. O universal é a própria palavra, é um nome comum, e o uso desse nome é justificado pelo status, a forma idêntica como indivíduos totalmente separados existem. Passamos, literalmente, de tentar entender o interior da nossa mente para tentar entender como é que as nossas palavras conseguem encapsular a estrutura de toda a realidade. É um salto enorme. O que inevitavelmente nos deixa com uma reflexão final muito poderosa. Reparem como, durante a nossa análise, a simples ideia de um triângulo desencadeou séculos e séculos de debates intensos sobre o pensamento, sobre a linguagem e sobre o tecido da realidade. O modo como a linguagem humana se mapeia no mundo material é e continua a ser um mistério inacreditável. E depois de acompanharmos o suor mental de Porfírio, de Boécio e de Abelardo, a questão que fica no ar, latejando, é esta. Será que os nossos conceitos universais apenas revelam como o universo realmente funciona? Ou será que eles não passam de ferramentas, de ficções super úteis que nós mesmos inventamos para não enlouquecer com o caos do mundo? A resposta a isso muda literalmente a realidade em que acreditamos viver. Pensemos nisso.